Ao negociar, pode ser útil avaliar a força de uma tendência, independentemente da sua direção. E quando se trata de avaliar a força de uma tendência, o índice direcional médio é um indicador técnico popular para esse fim. O índice direcional médio, ou ADX, é outro exemplo de oscilador. ADX flutua de 0 a 100, com leituras abaixo de 20 indicando uma tendência fraca e leituras acima de 50 sinalizando uma tendência forte. O cálculo do ADX pode ser complicado, mas em poucas palavras, quanto mais forte a tendência, mais alto vai o ADX. Quando o ADX está baixo, ele destaca períodos em que o preço geralmente está oscilando ou negociando em uma faixa. Quando o ADX sobe acima de 50, isso indica que o preço ganhou impulso em uma direção. Ao contrário do estocástico, o ADX não determina se a tendência é de alta ou de baixa. Em vez disso, apenas mede a força da tendência atual. Por isso, o ADX normalmente é usado para identificar se o mercado está variando ou iniciando uma nova tendência. ADX é considerado um indicador não direcional. Baseia-se na comparação dos máximos e mínimos das barras e não utiliza o fechamento da barra. Quanto mais forte for a tendência, maior será a leitura, independentemente de ser uma tendência de alta ou de baixa. Como usar ADX? Ao usar o indicador ADX, fique de olho nos níveis 20 e 40 como níveis principais. Aqui está uma pequena folha de dicas para ajudá-lo a interpretar os valores ADX. Dê uma olhada nestes gráficos interessantes que reunimos. Neste primeiro exemplo, o ADX permaneceu abaixo de 20 desde o final de setembro até o início de dezembro. Como você pode ver no gráfico, o EURCHF ficou preso dentro de um intervalo durante esse período. Porém, a partir de janeiro, o ADX começou a subir acima de 50, sinalizando que uma forte tendência poderia estar nos bastidores. E você olharia para isso. O EURCHF quebrou abaixo do fundo do intervalo e entrou em forte tendência de baixa. Isso daria cerca de 400 sementes no saco. Reserve, querido. Agora, vejamos este próximo exemplo. Assim como em nosso primeiro exemplo, o ADX ficou abaixo de 20 por um bom tempo. Naquela época, o EURCHF também estava variando. Logo, o ADX subiu acima de 50 e o EURCHF quebrou acima do topo da sua faixa. Tada! Uma forte tendência de alta ocorreu. Seriam 300 pips, assinados, selados e entregues. Parece bastante simples, certo? Se há um problema com o uso do ADX, é que ele não informa exatamente se é uma compra ou uma venda. O que isso diz é se não há problema em seguir uma tendência contínua ou não. Assim que o ADX começar a cair abaixo de 50 novamente, isso pode significar que a tendência de alta ou de baixa está começando a enfraquecer e que pode ser um bom momento para obter lucros. Como negociar usando o ADX? Uma maneira de negociar usando o ADX é esperar primeiro pelos rompimentos antes de decidir operar comprado ou vendido. ADX pode ser usado como confirmação se o par poderá continuar em sua tendência atual ou não. Outra forma é combinar o ADX com outro indicador, especialmente um que identifique se o par está descendo ou subindo. O ADX também pode ser usado para determinar quando se deve fechar uma negociação antecipadamente. Por exemplo, quando o ADX começa a cair abaixo de 50, isso indica que a tendência atual está perdendo força. A partir de então, o par poderá se mover lateralmente, então você pode querer travar esses pips antes que isso aconteça. Como diz o ditado, a tendência é sua amiga. Até que te apunhale pelas costas. Espere. Quero dizer, até reverter. Fiquei preso nas memórias por um momento. Na próxima vez que você achar que uma tendência está mudando e precisar decidir se vai ficar com esse amigo ou cortar laços, considere experimentar o ADX para confirmar a força da tendência.